Bom, meus caros, tive um problema aqui na transmissão, mas vamos retomar. Tratando ainda sobre o SURSIS. Quanto à aplicação, o SURSIS consiste na imposição ao condenado durante o prazo, da suspensão da pena, que nós vamos ver ainda qual o cumprimento, a observância de determinadas condições. Nós vamos ver aqui também do que se trata, mas apenas anota que durante o prazo da suspensão do cumprimento da pena, o condenado deverá observar determinadas condições. Essas condições podem ser de duas ordens, ou condições legais ou condições judiciais, ou cumulativamente, legais e judiciais. As legais são a proibição de frequentar determinados lugares, notadamente aqueles locais que propiciaram ao sujeito em primeiro lugar, o cometimento de delitos, a proibição de se ausentar da comarca, isso aí para garantir a efetividade do processo, caso o SURSIS seja suspenso, e também para observar a disciplina do sujeito. O comparecimento mensal ao juízo para informar e justificar as atividades. Quanto às condições judiciais, aí vai caber ao juiz, na análise do caso concreto, as circunstâncias adequadas ao fato, como por exemplo o dever de recolhimento à noite, aos fins de semana e etc. E a jurisprudência admite, havia uma controvérsia nesse ponto, mas a jurisprudência admite a imposição de condições que sejam equivalentes às penas alternativas, aquelas penas de prestação de serviço à comunidade, algumas, por exemplo, na lei de drogas ali, a obrigação de assistir a palestras educativas e coisa e tal. A jurisprudência entende que é possível impor como condição do SURSIS algo que, num primeiro olhar, seria na verdade uma pena alternativa. Bom, o procedimento para a aplicação do SURSIS é o seguinte: vai ser designada uma audiência, chamada de audiência admonitória, e vai ser oferecido ao sujeito o SURSIS. Se ele não comparecer, isso aí já implica a recusa, então fica sem efeito. Se ele comparecer e não aceitar, também não vale, é necessário a aceitação do sujeito. Se ele comparecer e aceitar, ok. O juiz pode a qualquer tempo modificar essas circunstâncias, essas condições, as condições e as regras, conforme ele for observando o comportamento do condenado, e a necessidade de imposição ou a possibilidade de retirada de uma das condições. A fiscalização do cumprimento dessas condições compete ao serviço penitenciário, em tese. Bom, os requisitos para o cumprimento do SURSIS são os seguintes. Os requisitos objetivos, e aqui nós vamos ter que entrar a antecipar logo a questão das espécies de SURSIS. Mas para o SURSIS simples, que nós vamos ver ainda no que consiste, o requisito objetivo é uma condenação não superior a 2 anos. Para o SURSIS etário e humanitário, é uma condenação não superior a 4 anos. Requisitos objetivos. Os requisitos subjetivos são a não reincidência em crime doloso, exceto se na condenação por esse crime doloso anterior foi aplicada exclusivamente, quer dizer, isoladamente, a pena de multa. Ainda nos requisitos subjetivos é necessário que as circunstâncias judiciais sejam positivas, aquelas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal que nós já vimos. E um último requisito é que o SURSIS é subsidiário em relação
as penas restritivas de direito, né? Se ele estiver enquadrado ali numa hipótese, né, em que seja aplicável a pena restritiva de direito, a pena restritiva de direito tem preferência sobre o SUSIS. Bom, quanto às espécies de SUSIS, né, são 4 espécies. A primeira espécie é o chamado SUSIS simples, né, em que ele deve cumprir as condições que nós já vimos. Só retomando aqui. As condições são aquelas legais e judiciais, né? Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar da comarca, comparecimento mensal ao juiz para informar e justificar as atividades e eventuais circunstâncias, condições, na verdade, judiciais adequadas ao fato a serem impostas pelo juiz, né? Então, no SUSIS simples, o agente criminoso condenado está submetido a essas condições, né? E vai ter que cumprir ou serviços à comunidade ou vai ter limitado o seu final de semana, né? No SUSIS especial, o sujeito vai ter que cumprir as condições, né? Vai ter que reparar o dano, né? E se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, ele vai poder substituir, né, a proibição de frequentar lugar, a proibição de se ausentar da comarca, ou a questão do comparecimento pessoal pela prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana. O SUSIS etário, né, é necessário que o sujeito seja maior de 70 anos, né, que ele seja condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, né, e a suspensão, no caso, vai ser entre 4 e 6 anos, quer dizer, o período chamado período de prova, né, em que ele vai ter que cumprir as condições, né. O SUSIS humanitário está submetido às mesmas condições, quer dizer, a pena não superior a 4 anos, suspensão por 4 a 6 anos, né, e só que ele se dá por razões de saúde, né, saúde fragilizada do condenado.